Irmãos, ainda em pé, vamos receber nosso irmão, presbítero Claudinei, que vai nos trazer a palavra do Senhor. E esteja pronto com os teus ouvidos aptos e o teu coração receptivo para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Presbítero Claudinei, já com oportunidade. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Todos aqueles também, né, que estão aí assistindo pelas redes sociais, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Aleluia. Eu gostaria de aproveitar que os irmãos se encontram em pé, para nós ler dois versículos da palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo de número 4 e o versículo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo número 3, versículo 4 e o 12. Eu vou ler, os irmãos acompanhem aí na Bíblia de vocês, que diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Aleluia. Versículo 12. Glória a Deus, aleluia. Eu li o 3, né? Deixa eu ler o 4 também. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Versículo 12. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui nesta noite, juntamente com os irmãos. E agradeço em seguida, né, o pastor Alberto, né, grande amigo, companheiro, né, de ministério, todos os irmãos obreiros, né, pastor Disseu, né, presbítero, nosso irmão presbítero, diácono Henrique também, nosso líder de missões, juntamente com a tua esposa. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e já agradeço por ter confiado, né, na nossa pessoa. E eu quero dizer para os irmãos que se eu saísse daqui agora, eu já sairia feliz, porque o Senhor já falou através dos louvores, através aí dos irmãos, e o Senhor tem nos dado graça. Louvado é o nome do Senhor. Eu quando entro nessa igreja, irmãos, essa igreja, eu tenho história, né? Esse ano eu completei 30 anos de conversão. Fico feliz também em rever nosso irmão, né? Samuel, sua família, né? E todos os irmãos, né? Não vou citar nome assim, mas nome, porque senão eu vou citar alguns, vou esquecer de outros. Aí fica difícil, irmão. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. E eu tenho uma história, fez 30 anos de conversão, graças a Deus. Eu entrei por essas portas e nunca mais saí da presença do Senhor. Foi só vitória? Não, teve muitas lutas, muitas adversidades, mas eu posso dizer com certeza, em todas elas o Senhor estava comigo. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Desses 30 anos, apenas 6 foi fora daqui. Esses 6 anos dividiu entre o Nova Conquista, que a gente ficou lá 3 anos, agora a gente retornou novamente, os 2 anos de Evaristo e 1 ano e pouco ali no Agreste, juntamente ali com o pastor Joabes. Então, isso o quê? Os 24 anos foram aqui. Foi muita bênção, né? E o Senhor tem abençoado essa casa até nos dias de hoje. E para completar, o meu filho, ele disse que se reconciliou, mas eu digo que ele aceitou Jesus, né? Porque quando ele era criança, eu trazia para a igreja, eu trazia ele e a Mariana. Mariana, graças a Deus, sempre foi uma companheira, sempre esteve junto, né? Nos ajudando a gente na obra desde pequena. E ele trouxe até um período para a igreja, aí depois ele não quis vir mais, eu também não forcei, vai chegando uma certa idade, é difícil, e ficou, né? Depois de um tempo ele voltou, foi na época que o pastor Edson estava aqui, ficou um tempo, mas depois acabou saindo de novo. Mas eu nunca lembrei que ele aceitou Jesus, né, nesse período que esteve. E quando foi num trabalho aqui nessa igreja, né, é mais uma coisa para me lembrar dessa igreja, trabalho com jovens aqui nessa igreja. Ele já tinha ido ali na quarta-feira, ali no Agreste, e não aceitou Jesus lá na quarta-feira, mas perguntou quando que ia ter culto novamente, se sábado ia ter. Falou, aqui não tem, mas sábado vai ter culto lá em Vargem Grande com os jovens.
E pensa que não, eu estava aqui, de repente ele apareceu juntamente com a esposa. E naquele dia ele aceitou Jesus, né? Louvado ao nome do Senhor. Aceitou, foi no mês de setembro, se não me falha a memória, em dezembro batizou e hoje está lá nos ajudando lá na obra de Deus. Então Deus é maravilhoso, irmãos, louvado ao nome do Senhor. Irmãos, eu quero ser bem rápido antes de falar, não quero ser cansativo para os irmãos, com os irmãos, mas eu preciso rapidamente, em 5 minutos, dar um relatório de missões, irmão. O que a nossa regional tem feito, né? A pandemia, irmãos, ela não nos parou, né? Teve, sim, uma certa dificuldade? Teve. Porque não deu para reunir assim mais gente, né, como a gente estava acostumado, nas cruzadas, né, nos evangelismos regionais, mas Deus vai dando estratégia, irmão. Deus vai dando estratégia e a gente vai fazer a obra, porque a obra não pode parar, né? É diferente, tem que ser feito de uma forma diferente, com cautela, com cuidado, sim, mas ela não pode parar. E eu e a minha esposa, a gente começamos pela rua de casa. A gente pegava à tarde, ali no finalzinho do dia, ou no domingo, colocava lá uma caixa lá, ali eu passava ali alguns louvores, fazia oração pelos nossos vizinhos, e ministrava uma palavra, e dali a gente foi para outras ruas, né? Tivemos um dia lá na rua do Presbítero Mondirceu, tivemos lá um dia, e outras ruas. E aí depois a gente começou a convidar, foi melhorando a situação, começou a convidar mais outras pessoas, e a gente continuou fazendo. Hoje nós já estamos realizando alguns trabalhos, lógico, com um número não muito grande. Hoje estivemos ali um trabalho no Jardim das Oliveiras, né? Um pouco debaixo de garoa, mas estivemos ali acho que umas 5 ou 6 pessoas evangelizando o bairro. E fizemos um trabalho recentemente ali no 47, graças a Deus, Deus tem abençoado. Inclusive, quando os irmãos puderem ir, entrem em contato conosco. Nós estamos já, é a segunda terça que nós estamos fazendo culto lá no lar. Já tem outro lar que está querendo, né, trabalho. Então, se nós somos ali numa equipe, como a gente estava esse dia, a gente foi acho que em 12 pessoas, então nós vamos dividir a equipe, vai 6 num lar e 6 no outro, dependendo da quantidade que tiver. E fizemos ali um trabalho ao ar livre, e desse ar livre já gerou esse convite para fazer o culto na casa, e agora já tem outra família querendo. Então, Deus tem abençoado, né? Graças a Deus, a nossa regional. Nosso irmão Diácono Henrique, ele tem estado um pouco ausente nos trabalhos, mas ele tem justificado, né, motivo de trabalho, juntamente com a tua esposa, a gente compreende, mas eu creio que Deus irá fazer grandes coisas ainda na nossa regional, nessa cidade aqui de Vargem Grande, porque Deus é conosco, louvado ao nome do Senhor. As ofertas, irmão, de missões, né? Nós temos um carnezinho, eu procurei aqui no meio da minha Bíblia, não achei, eu deixei no meio de outra Bíblia. Nós temos um carnezinho de missões, né? Acredito que o Henrique deve ter falado já para os irmãos. E esse carnê, irmão, tem ali alguns valores, mas não precisa exatamente aqueles valores. Você vê aquilo, está aqui, obrigado, pastor. Esse carnezinho aqui, ele é o carnê de missões, né? Então, você coloca aqui o seu valor. Antes você preenche aqui no início, tem uma folha, você preenche ele com seus dados. Lá tem uma equipe, lá na sede tem uma equipe de intercessores, exatamente para os irmãos que contribuem com missões. Então, essa oferta desse carnezinho, juntamente com a oferta do culto de missões, ele não entra no caixa da igreja, ele é separado. Então, aquela oferta que você dá no dia de hoje, a oferta ou a contribuição que você dá no carnê, eles são separados. Por quê? A Semadesc, né, que é a Secretaria de Missões do nosso campo, ela ajuda um casal de missionários lá na Itália. É uma das coisas que é feito com a tua oferta, né, com a tua oferta, com a tua contribuição do carnê. Também tem a filha do pastor Elias Cross, que está fazendo um trabalho com crianças na Índia, também é ajudado. E os salões missionários, por exemplo, você abre um salão, até começar a andar com as suas próprias pernas, demora um pouquinho. Então, a Semadesc também ajuda. Eu sempre costumo falar, mas eu sei que os irmãos já falam, né, os líderes locais, mas por onde eu passo nas congregações, a respeito disso. Por quê? Porque esses dias mesmo eu tive numa congregação, aí depois no final do culto, o irmão falou, que bom que você está falando, porque eu não sabia, né? Eu não sabia para onde queria. Falei, então, Isa, agora você está sabendo, porque lá era uma igreja que a gente estava ali sem um líder local, então eles estavam sem informação. Então, é para esses lugares que vai, irmão. Então, não deixe de contribuir. Continue contribuindo, que eu creio que Deus já tem abençoado a tua vida e vai abençoar ainda mais. Amém? Obrigado, pastor. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus aqui que nós acabamos de ler,
um lembrete do pastor, acaba entre 8h15 e 8h30. Tá bom, Deus abençoe, pastor. Estava até preocupado para a gente ocorrer, mas dá tempo. Essa palavra, irmão, que eu acabei de ler, fala de Moisés. Talvez alguém pode perguntar, mas Moisés, o que Moisés tem a ver com missões? Eu quero dizer para vocês que tem muito, irmão, tem muito a ver. Moisés foi usado por Deus, escolhido por Deus, para tirar aquele povo do Egito. Só que se nós paramos para pensar, irmão, muitas pessoas de outras crenças, que serviam a outro Deus, se juntaram ali com o povo de Israel. Então podemos dizer também que Moisés foi sim um grande missionário, pessoa que estava ali preocupada, estava ali atento em fazer aquilo que o Senhor ordenou para que ele fizesse. Não podia ser outro, tinha que ser ele. Louvado é o nome do Senhor. Para nós entrar aqui rapidamente no texto, para que os irmãos compreendam, né? Eu sei que os irmãos já conhecem bastante essa história, uma história bastante conhecida. O povo de Deus, Deus tinha feito promessa para Abraão, promessa para Isaac, promessa para Jacó, né? Deus tinha feito promessa, assim como ele tem feito também promessa na vida dos irmãos. E se tem alguém que impede essa promessa, é nós mesmos, os únicos que podem impedir, com as nossas atitudes, às vezes com a nossa maneira de adorar, mas pelo contrário, irmão, se nós agirmos, procurar agir atentamente para a vontade de Deus, para fazer a vontade dele, pode ter certeza que aquilo que ele prometeu, ele vai se cumprir. Louvado é o nome do Senhor. Então Deus ali havia feito promessa para os nossos irmãos do passado. O povo de Israel, né, Deus prometeu ali para Abraão, tirou ele lá no meio da tua parentela. E no final, depois, resumindo a história, né? José, lá vendido pelos seus irmãos, vai parar onde? Vai parar lá no Egito. José vai parar lá no Egito, se torna lá um governador do Egito, né? Depois do rei do Egito, era ele ali que o pessoal tinha que responder. Só que o tempo foi passando. O tempo foi passando, José morre ali, Jacó, morre ali José, morre ali aquela geração que entrou com eles lá, porque quando José era governador, o povo, Jacó ainda era vivo, né? Foi lá juntamente com seus irmãos, ali com a sua família, e eles foram muito bem recebidos lá no Egito. O rei ali abriu as portas de uma tal maneira que deu as melhores terras ali para o povo de Israel. Deu ali as melhores terras para que eles plantassem, para que eles cultivassem, cuidassem ali dos seus gados. Então, o povo ali foi muito bem recebido. Só que quando José morre também o rei, né? Morre também o faraó e surge ali outro faraó que não conhecia José. Aí, o povo começou a sofrer. O povo de Israel começa a sofrer lá no Egito. Por quê? Porque o povo começa a multiplicar. Interessante que quando Deus faz promessa lá para Abraão, para Isaac, uma das coisas que ele fala é sobre o quê? A multiplicação. Então não era Faraó que ia impedir de o povo de Deus crescer. Não é o inimigo, não é talvez aquela pessoa que não goste de você, que vai impedir de você receber aquela bênção que Deus prometeu. Então, se ele prometeu, pode ter certeza, fica na posição, ele vai cumprir, porque o nosso Deus não é Deus que mente. Louvado é o nome do Senhor. Tentaram impedir o crescimento do povo. O que esse faraó que se levantou, que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi chamou ali as parteiras lá que atendiam as mulheres hebreias e falou assim, ó, os filhos que nascer homem, mata. As mulheres deixam com vida, mas o que for homem, mata. Mas aquelas parteiras tinham temor de Deus, aleluia. Obrigado. Aquelas parteiras tinham temor de Deus, elas não fizeram isso. Deixavam ali os meninos com vida. Elas foram interrogadas, mas por quê? Por que isso? As hebreias, elas são muito vivas, elas têm muita saúde. Então, quando nós chegamos até elas, quando as parteiras chegavam até elas já tinham dado a luz. Então, aquelas mulheres falaram isso para salvar aqueles meninos. E Deus se agradou muito, né? E acabou abençoando ali aquelas vidas. Mas Faraó não desistiu. Assim como o inimigo também não desiste não, sabia? Ele não desiste. Ele faz de tudo para tentar nos derrubar. Ele faz de tudo para tentar derrubar a família, para tentar derrubar a igreja.
Mas aquele que permanece na posição, ele pode tentar, mas ele não consegue. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Aí ele faz, o que ele faz agora? Os meninos que nascer, vamos jogar no rio. As meninas deixa com vida, mas os meninos que nascer, vamos jogar no rio. Tentar impedir o plano, o propósito que Deus tinha na vida de Moisés. Mas não conseguiram. Aleluia. Então aquilo que Deus tem prometido na tua vida, o propósito que Deus tem na tua vida, aquilo que é para você fazer, pode alguém tentar impedir, mas não vai conseguir, porque Deus é na tua vida. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aí coloca ali aquela criança. A palavra de Deus diz ali no versículo 2, que ali um varão ali da tribo de Levi, aleluia, ele casou com uma das filhas ali de Levi, e nasce quem? Moisés, o grande libertador. Nasce Moisés, se não me falha a memória, o nome da mãe dele era Joquebede. É isso mesmo, né, pastor? Aleluia, ainda bem que nós temos aqui um teólogo aqui, né? Qualquer coisa, eu estou numa olhadinha para trás, ele vai me ajudando, aleluia. Nasce Moisés, e aí conseguiram ali, seus pais, conseguiu ali esconder durante 3 meses. Porque se descobrisse, ele seria morto. Durante 3 meses, eles conseguem ali esconder aquele menino. Mas depois não deu mais. Eles fazem ali faz uma arca, betuma ela e coloca no rio, às margens do rio. E aquela caixinha fica ali. O interessante, irmão, que a irmã dele, Miriam, teve uma participação especial. Só de ficar calada. Muitas das vezes nós ajudamos alguém, às vezes ficando calado. Às vezes observando como que nós vamos fazer, como que nós vamos agir. E muitas das vezes acontece, pastor, que nós queremos ajudar alguém, às vezes nós nos precipitamos pelo Dirceu. E às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Então tudo tem que ser feito na direção de Deus, para que não venha atrapalhar. Miriam, aquela menina, fica observando, para saber o que iria acontecer. E de repente, o que acontece? A filha de Faraó vai lá para se banhar no rio, juntamente com as suas criadas. E ela olha aquela caixinha, chama atenção, manda que as suas criadas vá até e pegue aquela caixinha. E quando pega, pela surpresa dela, estava ali uma criança. E ela fala, esse é filho das hebreias. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Miriam, sabiamente, ela chega até ali, a filha de Faraó, se apresenta ali e fala, eu posso arrumar alguém para cuidar do menino. Olha o plano de Deus, olha o propósito de Deus, aleluia. É interessante, é importante. Louvado é o nome do Senhor. Eu posso arrumar uma ama das hebreias para cuidar do menino. E quem que ela vai chamar? É a tua mãe, a mãe da criança, aleluia. Aí a mãe de Moisés, Joquebede, vem cuidar daquele menino. Além de cuidar do seu próprio filho, ela recebe também um salário. Olha como as coisas de Deus é certinho, as coisas de Deus é correta. Há aquele ditado que fala que Deus escreve certo em linhas tortas, é errado. Deus escreve certo em linha certa e no momento certo. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. A mãe daquela criança agora leva, cria, e depois a criança já grande entrega para a filha de Faraó. Aleluia. E Faraó, com certeza, ele sabe, a filha não ia esconder de Faraó, aquela criança. Ele sabia, mas ele não queria matar as crianças. Ele poderia muito bem querer matar Moisés, mesmo depois de grande, né? Mas não, Moisés foi escolhido para ser o libertador de Israel. Assim como você também foi escolhido para resgatar almas deste mundo. Aleluia! Que nós possamos esta noite dizer, eis-me aqui, como falou Moisés, como falou Isaías também. Eis-me aqui. Será que nós possamos falar, eis-me aqui? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. E agora Moisés cresce lá no palácio, com todas ali as orientações, com todo o conforto ali no palácio. Ele já era um príncipe, ele já tinha ali se tornado um príncipe, poderia de repente futuramente até se tornar, por que não dizer, o futuro rei ali do Egito.
Aleluia. Mas Deus não falou com ele ali no palácio, não. Deus foi falar com ele lá no meio da sarça. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ali acontece e ele descobriu depois de um tempo, falaram para ele, contaram para ele a situação dele, que ele era dali dos hebreus, estava ali, porque a filha de Faraó pegou para criar, e ele fica sabendo, e ele resolve ir atrás da tua família, ele quer conhecer a tua família, aleluia, mas na intenção dele, no intuito dele, era apenas conhecer, mal ele sabia o plano que Deus tinha na vida dele, aleluia, assim também somos nós, quando a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente pensa, aleluia, que nós vamos vir para a presença do Senhor, vamos apenas ficar sentado num banco, só ouvindo, só adorando, mas o Senhor quer muito mais de cada um de nós, aleluia, Ele quer que você vá, aleluia. O ide do Senhor, ali no livro de São Mateus, São Mateus 28, versículo 19, o qual fala do ide. São Marcos 16, versículo 15, também fala do ide. Aquele ide, muitas das vezes as pessoas ouvem e acham que é só para os pastores, acham que é só para os obreiros, mas não é para todos nós. Aleluia, Jesus falando ali aquelas palavras com seus discípulos, mas hoje não tem mais Paulo, hoje não tem mais Pedro, não tem mais João, estão com o Senhor na glória, mas tem a igreja de Vargem Grande Paulista, tem as irmãs, tem os jovens, tem os varões, aleluia, que ainda pode fazer esse ide, louvado é o nome do Senhor. Talvez alguém pode dizer, mas eu não posso, talvez você não pode ir e não tem o chamado, talvez para fazer uma missão transcultural, que é aquela que você sai daqui e vai lá para outro país, para um lugar distante, aleluia. Agora dizer que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e que Jesus leva para o céu, nós possamos falar lá na nossa casa, nós podemos falar lá na nossa rua, nós podemos ir lá na praça, e falar para aquela pessoa que está lá desanimada, para aquela pessoa que está lá achando que não tem mais jeito, nós podemos ir lá e falar, então que nós possamos fazer como fez Isaías, podemos fazer como fez Moisés, Senhor, eis-me aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você viu que houve vários impedimentos para Moisés, houve vários impedimentos antes dele chegar e libertar o povo lá em Israel, aleluia, mas Deus foi na vida dele, e quantas as vezes nós criamos obstáculos, talvez pequenininho, mas nós criamos obstáculos para não ir fazer a obra, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Aí Moisés depara lá com, o povo começou a oprimir, o rei começou a oprimir o povo de Israel, começou a oprimir, agora Moisés depara ali com egípcios, judiando ali, maltratando ali um dos seus irmãos, a tua família, aí ele pega, ele agride aquele egípcio ali, ele acha que ninguém vê, ele esconde ali na areia, aleluia, passou dias, ele vê ali dois ali, irmãos ali de Israel se desentendendo, ele vai ali tentar corrigir, tentar acalmar, falar para eles que eles não podem fazer aquilo, um deles se levanta e falou, quem colocou você como sobre nós, maioral sobre nós? Quem colocou? Você vai fazer com nós o que você fez com aquele egípcio? Aí Moisés fica preocupado, se eles estão sabendo, vai chegar no ouvido do rei, se o rei ficar sabendo, ele vai querer me matar. Moisés sai, Moisés foge, Moisés vai para longe, vai lá para Midian, aleluia, talvez ele pensou, eu vou embora, nunca mais eu volto nesse lugar. Quantas das vezes nós pensamos isso, né? Mas o nosso pensamento é diferente do pensamento de Deus. Quantas das vezes nós pensamos algo, mas Deus faz outra coisa em nossa vida, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Aí ele parte, ele vai, se casa, aleluia, mas diz a palavra de Deus no versículo 24 do capítulo 2, depois que já tinha morrido lá o faraó antigo, né, o outro assumiu, o filho dele assumiu, Ramassés assume agora ali o comando, e ouviu Deus o seu gemido, gemido de quem? Do povo de Israel,
E lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus não esquece. Aleluia. Aquele que ele prometeu, ele não esquece. Aleluia. Ele tem prometido de salvar alguém da tua família? Ele vai cumprir. Aleluia. Ele tem prometido em curar alguém da tua família? Ele vai cumprir. Basta nós ficarmos na posição. Basta nós ficarmos atentos. Porque se ele cumpriu, ele vai cumprir. Se nós ficarmos na posição. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Ele ouviu o gemido do povo e ele lembrou do concerto. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. Aí agora ele fala com Moisés. Ele não falou com Moisés lá no palácio. Moisés está ali, no meio daquela sarça, aleluia, que não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que palavra, né? Será que nós podemos dizer nessa noite: eis-me aqui, Senhor? Aleluia. Será que nós possamos fazer como fez Moisés, como fez Isaías, como fez Samuel? Quando Deus estava ali falando com ele, ele não sabia que era Deus, ele achava que era o sacerdote Eli, ele chegava lá: você me chamou? Não, era Deus falando com ele. Aleluia. Mas quando ele foi lá procurar ali orientação com Samuel, Samuel logo percebeu que era Deus querendo falar com ele. Quando você ouvir de novo a voz, fala assim: fala que o teu servo ouve. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então quando o Senhor quiser algo de nós, vamos poder falar isso: fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Louvado é o nome do Senhor. O versículo 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo. Aleluia. Certamente eu serei contigo. Aleluia. Deus não desampara o teu povo. Deus não desampara aquele que ele escolheu. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus não desampara aquele que ele escolheu. Aleluia. Se nós ficarmos ali na posição. Eu sempre costumo dizer, quando Deus falou ali com Josué, né? Quando Deus, depois da morte de Moisés, que Josué foi ali o seu sucessor. Quando Deus fala para Josué: ó Josué, meu servo Moisés agora é morto. Agora você assume o comando. Aí Deus fala: ó, eu sou contigo. Aleluia. Eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, eu sou contigo. E o Senhor fala nesta noite: aleluia. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, Ele é também com esta igreja. Ele é também com você. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Só que aí ele tem algumas recomendações para Josué. Aleluia. Se Deus falasse apenas isso, só essas palavras: ó, eu sou contigo. Então amanhã depois, se desse alguma coisa errada, Josué tinha até o direito de cobrar, né, de Deus. O senhor não falou que o senhor era comigo? Né? E até porque Josué errou um pouquinho, né? Josué teve ali 2 erros que a palavra, a gente vai falando da palavra, você vai lembrando, né? Quando Josué venceu lá Jericó, né? Vocês conhecem também a história, né? Deus estava ali no comando, né? Aquele Jericó ali, o povo lá, o rei, tudo confiando naquele muro lá, né? O povo lá começou a rodear, deu ali, durante 6 dias deu uma volta, no 7º dia deu 7 voltas, e aí gritaram, o muro caiu por terra. Aleluia. O povo foi vitorioso, foi lá e venceu lá Jericó. Né? Jericó era tida ali como, sabe, ninguém vencia. Mas Deus venceu aquele povo. Aleluia. E aí, o que aconteceu? Né? Acã fez aquilo lá que não devia ter feito, pegou coisa que não devia, Deus já se desagradou. E de repente ele manda alguém espiar a terra de Ai. Né? Interessante, ele tinha mandado alguém espiar Jericó. Foram lá, olharam tudo, fizeram tudo o relatório. Agora ele manda alguém espiar a terra de Ai. E vai alguém lá e olha, Ai é pequenininha. Talvez venceu Jericó, talvez esqueceram. E nós também somos assim. Às vezes Deus nos abençoa, Deus nos ajuda, e nós conseguimos alguma coisa.
Mas é porque Deus nos ajudou, é porque Deus era conosco. E muitas das vezes, o homem, por ser falho, o que acontece? Ele diz, eu consegui, eu posso. Então o que aconteceu? Aqueles espias foi lá na cidade de Ai, e olharam lá, não, a cidade é pequenininha. A cidade é pouca, não precisa cansar todos os homens de guerra, não. Manda lá uns 2, 3 mil homens, que é o suficiente para derrotar aquela cidade. Mas eles estavam enganados, irmão. Jericó eles venceram porque Deus era com ele. Foram lá com essa pequena quantidade, saíram correndo. O povo de Ai, a cidade de Ai, lá os homens de guerra saíram atrás do povo de Israel. Aleluia, perderam a primeira batalha contra Ai. Porque Josué orou ao Senhor antes. Mas depois Josué ora ao Senhor. Josué pede a direção de Deus. E vai batalhar com a mesma cidade. E agora eles vencem. Olha a diferença, irmão. Quando Deus está no controle e não. Então, como eu estava falando, Deus fez algumas regras, né? Ele falou que era com Josué, sim. Mas aí ele fala, medita na palavra dia e noite. Aleluia. Talvez alguém pergunte, mas eu tenho que andar com a Bíblia todo dia? Todo lugar que eu vou tem que estar com a Bíblia na mão? Não tem como, não é todo lugar que você pode estar com a Bíblia. Mas você pode estar ali meditando, aleluia. Você pode estar ali meditando, aleluia, no teu coração, na tua mente, meditando nas coisas do Senhor, aleluia. E outra coisa que ele fala, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, olha para mim, aleluia. Então, essa é a regra. Então, nos dias de hoje, quando Deus fala com alguém, aleluia, Deus simplesmente não usa um profeta e só fala assim, eu sou contigo. Ele não fala só isso. Você pode observar. Ele fala, eu sou contigo, mas eu vou te fazer isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te colocar lá naquele lugar, mas ser na minha presença. Aleluia. Continua na minha presença. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. E aí, para encerrar, meus irmãos, aleluia, Moisés retorna. Moisés já tentou até se desviar, irmão. E quantas das vezes nós também fazemos isso, hein? Você vai fazer isso? Não, mas aí eu não consigo. Não, aquilo não é para mim, não, aquilo é para o Henrique. O Henrique consegue, ele é capaz, eu não sou. E muitas das vezes nós esquecemos que quando Deus ele chama, ele ordena para nós fazermos algo, ele nos capacita. Aleluia. Nós não precisamos nos preocupar, ele nos capacita. Mas aí chega, mas minhas palavras é dura. Sabe, Arão, ele fala melhor. Arão fala melhor, meu irmão Arão fala melhor, mas é para você, Moisés, aleluia. A obra que eu tenho é para você, ele vai te ajudar, mas a obra é para você, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ele vai ser útil, como foi, né? Ali como ali um sacerdote, ele vai ser útil, mas a obra é para você. Então aquilo que Deus pediu para você fazer, aquilo que Deus quer que você faça, não adianta nós passar para o outro. Aquilo que Ele quer que eu faça, não adianta eu passar para outro, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Aí Moisés agora se encontra com Arão e vai até o Egito, Deus já tinha falado que iria endurecer lá o coração lá de Faraó, para que eles não deixassem de imediato, que eles fossem lá, que eles deixassem o povo ir. Depois veio as pragas, os irmãos conhecem a história, e no final, Deus abençoou. Deus permitiu que o povo saísse. Não saíram de mãos vazias não, tá? Saíram com prata, com ouro. Quem estava ali sendo escravizado, agora sai com ouro, com prata. Olha como Deus faz as coisas. Aleluia. Foram pelo caminho do deserto. Depois falaram, não, peraí, vamos atrás. Eu deixei esse povo, não, onde eu estava com a cabeça? A Bíblia não fala assim, eu estou fazendo aqui um alto pensamento meu, né? Onde eu não estava com a cabeça, deixa ele ir. Vai atrás. E aí, os irmãos conhecem a história. Aleluia. O povo passa pelo mar. E os egípcios morrem ali afogados ali no mar. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, aquilo que Deus cumpriu, Ele promete. Ele prometeu ali que Moisés tiraria aquele povo. E Moisés tirou com a ajuda de Deus. Aleluia. Então, Moisés foi ali o grande libertador de Israel. Aleluia. E nós sabemos, irmãos, que o Egito, ele representa o mundo de hoje. Então, assim como Moisés libertou aquele povo lá do Egito, que estava lá sendo escravizado, então quantas vidas está sendo escravizada pelo inimigo neste mundo?
Então agora não tem Moisés, não é o Moisés que vai resgatar essas vidas que estão aí sofrendo na mão do inimigo nesse mundão. É eu, é você, aleluia, que temos a obrigação de resgatar essas vidas que estão aí nas mãos do inimigo. Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Para encerrar, louvado é o nome do Senhor. O Henrique falou aqui, aquela meditação, aliás, os varões, né, cantaram, né, falando ali sobre, né, a pessoa que veio ali à mesa do rei, né, Mefibosete, não me faz a memória, aleluia, estava lá esquecido, irmão, na terra de Lodebar, estava lá esquecido, e eu acredito que ele se alegrou, quando o rei Davi chamou ele, e daquele dia em diante, ele iria ali comer perante o rei, se alimentar na mesa do rei, ele foi privilegiado. Agora, imagine nós, irmãos, aleluia, imagine nós, aleluia, que fomos tirados deste mundo, aleluia, também podemos dizer uma terra de amargura, fomos tirados deste mundo, trazidos para a presença do Senhor, para um dia, nós também podemos assentar perante o nosso rei, aleluia. Então, se Mefibosete se alegrou de poder ali comer juntamente com o rei Davi, nós temos que nos alegrar, porque um dia nós vamos estar perante a mesa, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Se coloca em pé com a permissão do pastor, pode, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Então nós temos motivo de nos alegrar, porque o Senhor tem nos dado vitória. Eu sei que alguém tem passado por luta, alguém tem passado por adversidade, mas lembre-se de uma coisa, o Senhor é contigo, aleluia. Ele não te deixa sozinho na prova não, Ele não deixa você passar a prova sozinho não, Ele é com você, aleluia. Permaneça firme, buscando sempre a presença de Deus. Então nesse momento, com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração junto com os irmãos, aleluia. Talvez você que tem sede, talvez você não tenha feito missão, talvez você pensava assim, missão é só para quem vai lá do outro lado fazer uma missão transcultural. Não, irmão, você pode fazer missão aqui mesmo, né, orando, né, aleluia, intercedendo, como foi feito aqui, intercedendo pelos missionários, contribuindo, como foi aqui, tirado as ofertas que vai para o trabalho missionários, mas aqui, irmãos, nós também podemos ir, talvez nós não podemos ir lá longe, irmão, talvez lá longe é outra pessoa que Deus quer que vá lá, sabe, talvez, ou de repente é algum de nós aqui, futuramente, por que não, né, mas aqui, irmão, na cidade de Vargem Grande, nas cidades próximas, nós podemos fazer, irmão, aleluia, porque nós sabemos dizer que Jesus salva, que Jesus ama o pecador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho, irmão, o caminho é esse. Vamos orar? Então, se você talvez tinha aquele pensamento, mas eu não fui chamado para fazer missões, eu quero dizer para você, você foi chamado sim, o ir de lá é para nós, para todos nós, tá bom? Então se você tinha esse pensamento, dizer que você não tem o chamado, eu quero dizer que você tem, aleluia, talvez não para ir lá fora, mas para falar de Jesus aqui mesmo, perto de você, aleluia. Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos ajudar a cada vez mais, irmãos, ter amor pelas almas, louvado é o nome do Senhor. Nesse trabalho do 47, que nós iniciamos esses dias, irmão, no ar livre, no evangelismo em ar livre que a gente fez, teve 2 conversões. No primeiro culto de terça-feira, teve 3, o pai, a mãe e uma filha. Nessa última terça-feira, até o pastor Joab esteve lá com a gente, nessa última terça, teve 4 decisões. Então, Deus está abençoando, irmão. Então, vamos continuar orando, pedindo que Deus venha fazer arder essa chama em nosso coração, para poder resgatar essas vidas que estão aí fora. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui está, Senhor, a tua igreja, ó Pai, igreja aqui do Jardim Hermínia, igreja, Senhor, o qual é uma bênção, o qual tem um pastor que é uma bênção, igreja, Senhor, meu Deus, que tem assim se preocupado, Senhor, com a tua obra, com o crescimento da tua obra. Pedimos, ó Pai, nesse momento, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um.
Que o Senhor venha fazer, Senhor, a cada dia, arder em nossos corações, Senhor, o desejo de ir atrás, Senhor, dessas almas, dessas vidas, Senhor, que estão sendo oprimidas, Senhor, pelo inimigo. Deus nos fortalece, Deus nos dá graça, que nós possamos, Senhor, falar, Senhor, eis-me aqui, que nós possamos, Senhor, falar, envia-me a mim, que nós possamos falar, Senhor, fala que o teu servo ouve, que nós possamos, Senhor, cumprir o teu ide, Senhor, que nós possamos levar, Senhor, a tua palavra lá dentro do nosso lar, que nós possamos levar a tua palavra lá pelos nossos vizinhos, que nós possamos levar a tua palavra quando nós estivermos, Senhor, na rua ou no estabelecimento. Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Senhor amado, abençoa, ó Pai, essa igreja é uma igreja missionária, aqui tem homens, mulheres, jovens, escolhidos pelo Senhor, para fazer, para dar continuidade nesta obra que não pode parar, esta obra que começou, Senhor, milhares de anos atrás, ó Senhor da glória, o qual quando o Senhor esteve aqui, o Senhor andou por esta terra, o Senhor evangelizou, o Senhor curou, depois o Senhor partiu para o Pai, o Senhor deixou os apóstolos, hoje já não temos mais, mas nós temos a tua igreja, aqui do Jardim Hermínia, nós temos, Senhor, um povo que o Senhor escolheu para dar continuidade, Senhor, nesta obra, um povo que tem valor, porque é o Senhor que controla as nossas vidas, aleluia, que nós possamos sempre abrir o nosso coração e continuar, Senhor, fazendo a tua vontade, ó Pai, porque aquelas promessas que o Senhor tem feito, as promessas que o Senhor tem feito para os teus filhos e para as tuas filhas, eu creio que vai se cumprir, eu creio, Senhor, que eles permanecendo na tua presença, aquelas promessas, ela vai se cumprir, em nome do Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, nesse momento, eu intercedo pela vida de cada um, ó Pai. Senhor, meu Deus, visita ali o lar de cada um, ó Pai. Visita, Senhor, ali o filho ou a filha de um dos nossos irmãos que ainda não está nos teus caminhos, ou algum da tua família. Senhor, visita, Senhor, lá no lar, ó Pai. Visita aqueles que estão no outro estado, aqueles que estão em outra cidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que estão enfermos, talvez o médico tenha falado que não tem mais jeito, talvez a medicina tenha falado que não dá, mas nesta noite nós falamos que dá, porque nós cremos no teu poder, porque nós cremos na tua misericórdia, porque nós servimos um Deus que muda a história, como foi louvado aqui pelos irmãos. O Senhor mudou ali a vida de Mefibosete, ele estava lá desacreditado, numa terra, Senhor amado, que ninguém dava valor, mas o Senhor levantou aquela vida, e nesta noite, ó Pai, não será diferente, que o Senhor venha levantar, Senhor, os nossos familiares, aqueles que se encontram caídos, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Podeis assentar, glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço primeiramente a Deus, por ter nos dado graça, de poder falar aqui um pouco da palavra de Deus. A gente não é nenhum pregador da palavra de Deus, mas aquilo que Deus coloca em nosso coração, a gente procura fazer. Eu agradeço o pastor Alberto mais uma vez, obrigado pastor pela confiança, Henrique, os obreiros, que Deus abençoe. Eu estava esquecendo já, depois ela vai me puxar a orelha, a pastora da guia, ainda bem que eu lembrei, mandou a paz para o pastor, para a família e para toda a igreja, tá bom? Que Deus abençoe, e assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.